Bem-vindos a mais um episódio do podcast Agiliza. E aqui você conhece pessoas agilizadas que vão inspirar você na sua vida e na sua carreira. Hoje eu estou aqui com o Rodrigo Sazzi, que é o fundador da Open Studio, que é uma marca aqui de Curitiba. E eu vou deixar para ele falar um pouquinho mais sobre essa arte, esse negócio que ele tem. E eu tenho certeza que você vai ficar muito inspirado com a história dele. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Obrigado, Camila. Amei o convite. Estou bem feliz de estar aqui. Surpreso e um pouco nervoso. Não, mas faz parte. E é todo mundo que eu chamo aqui, Rodrigo, é porque tem um ponto na história, ou vários pontos na história, que vão inspirar outras pessoas. Embora esse canal tenha bastante professores, pessoas que trabalham com ensino, não é necessariamente sobre isso. A gente fala sobre pessoas que se destacam dentro do que elas fazem, dentro do talento que elas têm, e a gente adora saber como tudo começou. Então, se você puder começar por aí, da onde que surgiu essa tua ideia de ter a tua marca, de ter o seu próprio negócio? Conta pra gente um pouquinho. Ok. Bom, eu vou me apresentar antes. Meu nome é Rodrigo Sazzi, sou fundador da Open Studio, uma marca baseada em Curitiba. Apesar de você falar que não tem nada a ver a gente falar de empreendedorismo, a gente se conheceu numa escola de inglês, e isso foi muito legal. A Open Studio está desde 2012 no mercado. Ela foi uma ideia que eu tive quando eu morei fora. Morei 2 anos em Buenos Aires e existia uma demanda em Buenos Aires de marcas masculinas muito maiores do que eu via no Brasil. Então eu passei 2 anos lá e quando eu voltei para cá, falei, existe um nicho, esse nicho está sendo mal explorado, eu vou começar uma marca do zero. E já se passaram 10 anos desde então. A gente cresceu muito nos últimos tempos. E foi um aprendizado. Todo dia o empreendedorismo é um grande aprendizado e a gente realmente precisa sempre estar muito agilizado para que as coisas aconteçam. Realmente, né? Mas roupa, você desenhar, você fazer, você criar roupa ou ainda roupa masculina, sempre teve com você? Foi uma sacada que aconteceu só em Buenos Aires? Da onde que surgiu? Da onde que essa semente foi plantada? Foi plantada. Sim, essa sacada surgiu em Buenos Aires. Eu não tinha ideia de... A minha ideia era... Eu estudei design de produto antes de estudar moda. E quando eu decidi ir para Buenos Aires, eu fui para fazer uma pós em marketing de moda, que era a área que eu queria atuar e que eu atuo um pouco até hoje. Mas eu comecei a perceber que o consumidor brasileiro... Existia um déficit ali, especialmente para o homem. Existia, a cada 10 marcas femininas, existia uma masculina. Entra em qualquer loja, né, que seja para os dois sexos, assim, tem um cantinho para homem e o resto é tudo para mulher, né? Exatamente. Hoje, em 2023, está sendo um pouquinho diferente, já existe uma amplitude maior de alcance da moda masculina, e acho que o homem está um pouco mais politizado sobre essas questões de vestuário, né? Então, isso é um facilitador, mas isso em 2012 era ainda um tabu para alguns homens, a gente foi desenvolvendo isso aos poucos. Nas minhas vivências, e na minha vida em Buenos Aires, e na minha vida aqui no Brasil antes também, eu sempre gostei muito de moda. E eu não me achava uma referência, não é isso, mas eu sempre gostei de conhecer marcas e vestir algumas coisas diferentes. E os meus amigos começaram a me pedir o que eu vestia. Deixei isso meio stand-by, fui viajar, estudei, conheci algumas marcas. Quando eu voltei, eu falei, nossa, eu preciso implementar isso no Brasil. Minha família, ninguém tem negócio. Eu fui a primeira pessoa a decidir empreender. Caramba! E isso foi muito desafiador, mais do que ter um negócio em si, porque meus pais são funcionários públicos. Meu pai é oficial de justiça, ele queria que eu fosse um oficial de justiça também. E eu sempre neguei, falei, não quero, é isso que eu quero fazer. Foi muito difícil o começo, e meu pai era meu investidor. Então eu me questionava, falava, pai, mas você me dá o dinheiro e ao mesmo tempo você questiona o que eu tô fazendo? Não faz muito sentido isso. E com o passar do tempo eu fui entendendo que era uma segurança que ele queria que eu tivesse, né? Como qualquer pai, qualquer mãe normalmente teriam. E eu comecei no atacado, que é muito mais difícil que o varejo. E eu fui uma das primeiras marcas a ter e-commerce em Curitiba. Uau! Ninguém tinha e-commerce em 2014. Aliás, nessa época, assim, acho que e-commerce de loja tinha, mas não era muito medo, será que vem? Como é que vai ser para eu trocar? Eu não vou conseguir provar. Será que eu gosto? Hoje até é um pouco mais comum, e acho que depois da pandemia, que a gente meio que foi obrigada. Sim. Mas, poxa, 10, 11 anos atrás, baita desafio. Pessoa que gosta de desafio, esse Rodrigo, hein, gente? Às vezes eu gosto até demais. Meu Deus! Mas tem dado certo. Eu acho que eu me desafio muito, eu acho que isso é o mais legal do empreendedorismo. De até onde eu consigo ir com as minhas próprias pernas
e até onde eu consigo entender que eu preciso de ajuda. Eu acho que esse é o grande desafio do empreendedor também. Sim. Mas sim, foi um desafio. Eu saí do atacado vendendo um valor super significativo e fui pro varejo porque eu achei, vou trabalhar menos, vou produzir menos e vender mais caro. Foi ao contrário, fiquei 9 meses sem vender nada. Caramba. E daí eu comecei a me questionar, o que eu tenho que fazer para atingir esse consumidor que tá na internet, mas que ainda não tem essa habilidade em consumir online. E foi bem... Eu tinha um Instagram já na época, pouca gente tinha Instagram, porque 2012, o Instagram foi inventado em 2011, eu acho, se eu não me engano. Nossa, quase ninguém tinha. E era só pra quem tinha iPhone, né? era só foto. E a gente começou a criar essa mini comunidade. E o Instagram me ajudou muito no alcance. Todo o meu referral do site vem pelo Instagram hoje, Instagram e Pinterest. E... eu não posso reclamar nada do Instagram, porque ele me ajudou a ganhar dinheiro. É o que eu digo, Rodrigo, que muita gente fala, é porque o Google tá te ouvindo, meu Deus, o Mark Zuckerberg. Eu falo, cara, vocês começam a falar isso porque o Instagram ainda não botou dinheiro no bolso de vocês. A hora que você entende que rede social, que toda essa inteligência que tem de comportamento dos usuários da rede funcionam muito para te ajudar. Gente, e assim, tira tudo quanto é filtro que tem aí de, meu Deus, é justo, não é justo. Poxa, a gente conseguir estar numa rede e colocar o nosso conteúdo para ser entregue para quem quer receber o que a gente faz, é um caminho que a gente encurta, que é maravilhoso, né? Exatamente. Eu acho que mais que isso quando você consegue criar uma imagem e... hoje eu tenho 5 mil seguidores, é super pouco. Muitas pessoas me questionam, nossa, mas você tem 5 mil seguidores? Eu nunca paguei, não era minha meta essa. Mas são 5 mil pessoas orgânicas que engajam no meu conteúdo e, organicamente, a gente tem uma média de 25 a 30 mil visualizações por mês. Uau! Há mais ou menos uns 40 dias, a gente começou a fazer tráfego pago e a gente teve uma visibilidade de 120 mil pessoas. Então, alguma coisa certa a gente está fazendo e, naturalmente, a gente vende. Que para mim isso é mais importante. Eu sempre me questionei, nossa, essa marca tem 20 mil seguidores, essa marca tem 10 mil seguidores e 2 curtidas, ou 0 comentários. E daí você começa a olhar a grama do vizinho sempre, porque a grama do vizinho é sempre mais verde, ou sempre com mais likes, ou sempre mais curtidas, ou sempre mais pessoas. E às vezes é só uma representação de algo que realmente não é real. Então... todo mundo fala que tem que ter consistência, e realmente, eu acho que uma marca, quando você começa do zero, que foi o meu caso, é um processo de muita consistência de longo prazo. As marcas que a gente conhece têm 50 anos, 60 anos. Imagina, né? Eu tenho 10 anos de marca. E eu fiquei parado com ela por 3 anos, que foi um grande questionamento. Eu falei, nossa, eu vou parar agora, que a gente estava crescendo. Eu fui finalista de um prêmio da revista GQ com uma marca reserva. Fiquei entre as 10 marcas mais promissoras do Brasil. E vou parar agora. Como assim? Não parei. Foi super saudável pra minha cabeça. Eu tava super pilhado de tem que produzir, tem que vender, tem que trabalhar 2 horas por dia pra funcionar. E a maturidade te traz um pouco disso, né? De você entender a tua limitação. E parei sim, foi ótimo. 3 anos parados. Trabalhei para algumas marcas no varejo. Fui fazer um curso em Nova York que foi muito legal. É um divisor de águas. E quando eu voltei pronto para voltar para o meu negócio. Então, eu digo que a gente renasceu em 2019. Então, aí já temos quase 4 anos de marca. Cara, mas eu acho que assim, isso de parar, só pegando um gancho do que você comentou, que eu acho que muita gente que tá vendo agora tá pensando assim, poxa, mas parou. Não parou. Parou talvez o por fora, Sim. né? Não, parou de, sei lá, postar para vender, parou de fazer catálogo ou criar uma peça física nova, mas... por dentro, olha a revolução que estava acontecendo. Exatamente. Né? Então, às vezes a gente fala, cara, não é uma pausa estratégica. Paradas estratégicas, é exatamente. uma pausa estratégica, porque eu tô precisando reabastecer aqui o negócio. Só que parado é impossível, a gente não fica parado, ainda mais uma mente empreendedora como a Exatamente. sua. Ainda mais essa tua vontade que você já contou pra gente aqui desde o começo, não existe. Não existe. Por mais que você fale, não, vou parar, você vai estar lendo alguma coisa, assistindo alguma coisa, criando aqui, sabe, deixando alguma coisa montada que vai se transformar numa coisa palpável depois. Exatamente. Né? Então, que massa você contar isso, porque muita gente pensa, eu tô parado, não tô fazendo nada. Pera lá, né? Tá parado, não tá fazendo nada, ou tá trabalhando aqui o teu bastidor pra hora que você abrir as cortinas, o show começar? Continuar, né?
Eu acho que foi uma pausa estratégica super importante para minha saúde mental, antes de tudo. Além disso, eu acho que a gente fica muito nessa pressão do outro, do concorrente, ou do amigo que tem uma marca, ou do amigo que tem uma outra empresa que funciona. Eu entendi a minha alimentação naquele momento e falei, não, eu preciso fazer esse break, eu preciso me abastecer de mais informações, eu preciso me educar um pouco mais para atingir aquilo que eu gostaria de atingir. Talvez eu não vá atingir daqui 2 anos, 3 anos, talvez seja daqui mais 10 anos. E eu acho que o empreendedor ele tem que ser um pouco paciente com ele mesmo, porque a gente se cobra demais e naturalmente a cobrança ela gera coisas que não são positivas. E essa pausa estratégica ela veio muito recheada de transformações para mim. Muitas transformações, inclusive. E acho que é aí que eu comecei a entender o valor do que eu já tinha feito. Porque a gente desvaloriza muito também aquela construção anterior. Sim. Esquece que foi super difícil, ou que, às vezes nem foi tão difícil, mas foi cansativa, ou foi muito legal também. Então, tem todo esse repertório. Meu maior medo era, se eu voltar um dia, ninguém vai lembrar de mim. E por incrível que pareça, aconteceu o contrário. Quando a gente voltou a lançar uma coleção, parece que as pessoas estavam esperando qual seria o nosso lançamento e como seria esse lançamento. E naturalmente começou a crescer de novo. Que massa. Mas 2019, a gente tá falando um ano pré-pandemia. Pré-pandêmico. Conta tudo, porque como assim que a pessoa volta no pré-pandemia? Aí a gente voltou, cresceu um monte, porque no caminho da vida de todo mundo aconteceu a pandemia. Sim. E aí? O mais engraçado é que todos os estúdios estavam fechados e a gente teve que criar soluções criativas para abastecer o digital. Então, a gente só fotografou outdoor, tudo foi fora. Usei muito a cidade como espaço de imagem, mas eu já tinha um e-commerce desde 2014. Então, isso me ajudou muito, porque eu já estava educado para o que seria uma operação de e-commerce. Por menor que fosse naquele momento, eu já sabia o processo todo. Eu acho que isso é o mais importante quando você tem uma empresa pequena e que existem muitas demandas que são suas responsabilidades. Eu acho que o processo ele já estava escrito, então isso foi um facilitador ali. Eu tinha uma equipe super restrita e entre o finalzinho da pandemia, que foi 2021 e 2022, a gente teve um crescimento de 25%, que foi muito significativo para mim. Ali eu vi que o esforço estava tendo algum resultado, porque a gente não mensura os resultados, a burocracia ela te prende de certa maneira que você acaba não sendo tão criativo. E também comecei a criar novas expectativas do meu trabalho. Quando eu comecei, eu lembro que eu comecei na garagem da casa dos meus pais. Pode parecer tipo o Steve Jobs, né? Ai, eu tenho tanta inveja, porque eu não comecei na garagem. Como assim, gente? Comecei na garagem, era um escritório super pequenininho. Sei lá, ele devia ter uns 10 metros quadrados, 12 metros quadrados, nem lembro. E foi super legal, porque eu conseguia trabalhar até 3 da manhã. E o mais engraçado é que teve uma situação que meu pai levantou beber água e ele me viu trabalhando às 2 da manhã e falou: não, você não pode trabalhar, vai descansar, você precisa descansar. E eu tava super feliz trabalhando às 3 da manhã, sabe? Só que hoje, a gente veio agora para 2023, eu estabeleci limites de trabalho diário, que foi uma coisa muito importante para mim. Eu estabeleci que eu posso, sim, tomar o meu cafezinho no meio da tarde. Ele pode durar mais que 30 minutos. Porque eu comecei a me dar esses prêmios no meu processo. Porque a nossa dedicação é 100%. A gente não para. E quando a gente não para, a gente também pode parar, né? Ser forçado a parar, né? Exatamente. Esse que é o problema. Porque se a gente não... Esse é um desafio, né, Rodrigo? Me diz como é que isso se acontece na tua vida. Porque quando a gente escolhe trabalhar com uma coisa que a gente curte... É muito fácil a gente ficar horas e horas, como você ficava na garagem, né, da casa dos seus pais, trabalhando, cara, felizão da vida, massa. Eu tenho certeza que quando você tá, até hoje, fazendo o que você mais ama, não parece que é trabalho. Não. Só que o corpo, né, a nossa parte física, a nossa mente, né, tudo, ele vai chegando no momento de estafa, né, e aí a gente precisa aprender com muita maturidade a dosar. Cara, agora é a hora de parar. Agora é a hora de tomar banho, de jantar, de ver uma série idiota. Qualquer coisa inútil, né? Eu acho que
O banal é muito importante para o empreendedor, porque a gente está sempre ali na busca Sempre na busca. Na busca da venda, na busca da peça mais legal, da estampa mais legal, do cliente mais legal. Eu entendi que o ócio, ele tem que ser bem vivido também. Porque você vive bem o teu trabalho, você vive bem o teu processo criativo. Por que não ter momentos de não fazer nada? E para um taurino isso é muito desafiador, porque eu adoro o meu trabalho. Sim. E realmente eu adoro o que eu faço, eu sou muito orgulhoso do que eu construí até hoje. Mas eu entendi que eu também gosto de pedalar no sábado por 1h30 e parar tomar um café, sabe? Massa, que massa. Eu entendi que eu gosto de ir pra academia todo dia às 6 da manhã e ficar lá 1h30, e isso é um hábito. Eu não posso abrir mão disso, porque me faz bem. É bom pra minha saúde mental. Eu entendi que se um amigo aparecer no meio da tarde, eu posso muito bem sair e tomar um café com ele. Eu parei de abrir mão das coisas que eu também gostava. Que eu gosto muito do meu trabalho, mas também gosto muito da vida que eu tenho além do meu trabalho. Sim. E às vezes a gente esquece a vida, né? Então... E com esse medo, né, que você comentou de, poxa, eu sempre tenho que crescer, eu sempre tenho que dar o próximo passo, criar nova coleção, buscar outra coisa, e entra numa cobrança que se a gente não cuida, vira prioridade à frente de todas as outras coisas. Só que é um passo falso. Total. Além de falso, ele não é saudável, né? Porque, óbvio, o trabalho é super importante, mas existem outros aspectos que são tão importantes para que seu trabalho continue sendo importante. O meu maior medo na pandemia, por exemplo, era ficar doente. E eu não podia ficar doente. Eu liberei toda a minha equipe e durante 1 ano e meio, quase 2 anos, eu trabalhei um pouco sozinho. Então, eu cuidava da produção, eu despachava a mercadoria, eu fazia o controle de qualidade e eu me questionava todos os dias, eu falava, nossa... Será que eu preciso realmente fazer isso? Será que isso é o que eu sempre quis fazer? Será que eu amo tanto isso a ponto de eu estar aqui todos os dias, solitário e fazendo um trabalho que não é só a criatividade? Passaram-se 2 anos e eu entendi que talvez sim. Que talvez eu precisasse passar por aquilo e não é uma culpa cristã, que eu preciso passar por provações para chegar no resultado que eu quero. Mas é só... Talvez naquele momento eu precisasse. Era o que eu tinha disponível. É o que eu tinha que ter vivido. E é engraçado que depois a gente começou a montar essa equipe. Eu tenho uma menina que chama Liz, ela é incrível. E ela me fala assim, a tua caixinha é muito melhor que a minha. Na hora de montar os pedidos, sabe? Eu falo, eu quero que a sua caixinha fique melhor que a minha. Pra eu não precisar ficar revisando as caixinhas. Porque quando o cliente recebe essa caixa, ele tá botando ali o investimento de dinheiro, mas ele tá botando ali que ele quer ser um cara legal, descolado, com uma roupa bonita. Então, como ele recebe essa caixinha, também é importante. Sim. E você tá fazendo isso. Você, na verdade, você é uma representação minha aqui. Então, quanto mais próximo daquela perfeição, vamos chamar assim, que você consiga atingir, pra mim, muito melhor. E ela aprendeu. A caixinha dela ficou tão boa quanto a minha. Que massa, que legal isso. Mas é um aprendizado... diário que leva um tempo. E não tem como a gente querer aprender isso tudo sem ter passado por todas as outras fases. Adorei que você comentou, me perguntava se era isso mesmo. E sim, tinha que passar por tudo isso, porque a caixinha legal só ficou legal porque você fez ela muitas vezes. Exatamente. E aí hoje você consegue ensinar outras pessoas e a pessoa vai fazer e vai passar a essência tua, né? Porque a Open Studio é você, né? É a tua essência. E a pessoa que chega o presente ou a compra que ela fez em casa é um pedacinho teu que tá lá. Exatamente. Né? E a gente perder essa pessoalidade, essa humanidade que tem numa compra é um caminho perigoso pra gente ir, assim, chegou um pacotão. Exatamente. Né? O que eu tento fazer é a gente humanizar o pacote. As pessoas entenderem que aquele pacote foi montado por alguém e que teve um cuidado especial. Até hoje, independente de a gente ter 100 pedidos por dia, todas as cartas que vão, o nosso cartão postal, eles vão assinados por mim. Escritos por mim. Que legal. Não achei ninguém com a caligrafia mais bonita que a minha, então, mas... Que tudo! Mas e isso é muito legal, porque as pessoas... A ideia é sempre... O meu slogan é Smart Casual for Cool Guys. Então, é que a pessoa entenda que ela vai começar a fazer parte daquilo. Então, é legal que o cliente que voltou, ele tem uma carta de welcome back. Então, são pequenos detalhes que as pessoas não dão muita atenção, mas que
no inconsciente do consumidor faz muita diferença. E o teu posicionamento também, né? Um pouquinho antes da gente começar a gravação, a gente estava conversando aqui do posicionamento de quem a gente quer ser na cabeça das pessoas. Poxa, roupa tem um monte, né? A gente pode comprar do jeito que a gente quiser, mas comprar uma roupa da Open Studio é diferente. Né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que você entende que é o teu diferencial, o teu conceito. Você falou um pouquinho, né, do Smart Casual for Cool Guys, que é legal. Mas, assim, quem não conhece, quem vai depois olhar o teu arroba aqui, entrando para olhar, poxa, o que é, sabe? O que você procura colocar nas peças que você faz? A pessoa, que tipo de característica de pessoa que escolhe comprar de você? A gente tem 3 pilares principais. Matéria-prima, a gente prioriza matérias-primas nacionais e naturais. Algodão, a gente tem trabalhado muito com o cânhamo, que é o algodão do futuro. Para quem não conhece, o cânhamo ele é a base da maconha. Então, ele é uma solução super sustentável para o algodão. E modelagem. E ela tem que ficar... isso é uma busca que eu tenho, assim, da excelência de produção. Bom, o Brian usa algumas coisas, né? Você conhece. Brian é meu marido. E acho que a jaqueta que ele tem é uma das peças mais bonitas que a gente fez até hoje. É uma peça super ecológica, ele é um vinil sustentável. Eu acho que é isso, eu acho que no fundo, a roda tá pronta. Eu não preciso inventar a nova calça de 3 pernas ou a blusa com uma manga só, porque isso já tá feito. O que eu tento fazer é transformar esse básico com um twist. Então, vai ter uma escolha de cor arrojada, ou vai ser um tricô que a manga é caída, com uma trança legal. E o mais importante para mim é que essa peça tenha durabilidade. Não só de qualidade, mas durabilidade de estilo. Que ela dure por anos. Que ela seja atemporal. E acho que isso é muito importante. Eu tenho roupa desde 2012. Eu não compro roupa há mais de 10 anos, né? Porque tudo que a gente produz eu uso. E isso pra mim é um grande questionamento, porque as pessoas sempre me perguntam de onde é minha roupa. Uai! Mas Ótima como pergunta. assim você ainda não sabe que é o Open Studio, entendeu? Mas esse último mês foi engraçado, que eu andei mais a pé pela cidade. E 2 pessoas me perguntaram na minha roupa, e essas 2 pessoas compraram. Que massa! Então, isso é bem legal. Isso. Pra quem produz, isso é muito legal. Mas respondendo a outra pergunta, acho que é isso. Os 3 pilares principais é a matéria-prima, modelagem e esse twist. Tem que ter o twist. A gente está desenvolvendo o verão agora, sempre é com muita antecedência. A gente tenta ter pelo menos aí uns 2 meses de antecedência da estação. E o Thiago está me ajudando, que é meu assistente, para que a gente já consiga manter a nossa identidade de uma maneira um pouco mais brasileira para essa coleção que a gente vai fazer. As pessoas questionam muito o nosso eurocentrismo. Isso é engraçado. Porque é uma marca do Sul, aqui faz muito mais frio que o Brasil inteiro, então naturalmente vai ter muita coisa mais pesada. E essa é uma das minhas buscas, a gente ter uma brasilidade nessa história do Cool Guy. Um Cool Guy, um cara legal, real, que também vive o Brasil, sabe? Sim. Então eu tenho estudado um pouco sobre isso mais. E Brasil não é só calor, não é só praia. E nem papagaios. Não só papagaios, assim, embora é lindo, é muito legal, mas, poxa, existe uma outra forma de ser brasileiro também. Exatamente. Então é legal que isso seja representado, né? E o que você vê, Rodrigo, que foi a tua maior conquista até hoje? Desde quando você começou a tua marca, começou a tua empresa, até hoje, o que você acha que foi assim, cara, foi muito massa quando eu consegui isso, quando eu ouvi isso, quando tal coisa aconteceu? O que você coloca aí no topo das coisas mais legais? Eu acho que são algumas coisas que foram muito legais. A minha primeira saída em revista foi super legal, a gente ser uma GQ Style. Não lembro o ano, acho que 2014, talvez. Nossa, bem logo depois que começou. Uau. Foi muito legal mesmo. Agora a gente vai ter uma saída do Kawau Raymond usando uma jaqueta nossa, que também é bem legal. Mas sobre o processo, eu acho que a primeira venda internacional. Isso foi o mais legal, porque a gente conseguiu alcançar naturalmente um consumidor que não estava no Brasil e que poderia consumir. E essa é uma das nossas metas, futuramente ter pelo menos mais 5 lojas e uma delas ser fora do Brasil. Que massa. A pessoa já emenda na minha próxima pergunta, porque minha próxima pergunta já tá, e qual que é a próxima conquista? O que você tá buscando? O que tá aí no teu objetivo para, sei lá,
curto, médio prazo? Eu acho que... Quando eu tava na garagem da casa dos meus pais, meu objetivo era ter um escritório fora da garagem dos meus pais. Isso a gente conseguiu, a gente trocou de escritório o ano passado também, para um escritório um pouco maior. A minha meta real é a gente ter a nossa primeira loja física. Tô entre Curitiba e São Paulo. São Paulo hoje, o meu consumidor principal, 75%, quase 80% do meu consumidor tá lá. Ah, é? Olha só. Engraçado, né? Curitiba é uma cidade difícil para novidades. Todo mundo fala isso, né? Hoje quem consome Open Studio em Curitiba basicamente são os meus amigos, amigos de amigos e amigos de amigos de amigos. E legal, funciona. E São Paulo é onde naturalmente as pessoas buscam de se diferenciar e talvez por isso elas optem por consumir a gente. O que eu acho ótimo. E acho que essa é a mais importante, assim, que tá no meu radar já há algum tempo. E acho que antes eu não tinha tanta maturidade profissional, talvez, para manejar uma loja. Então, o digital, ele ali funciona. Todo mundo acha que o digital é fácil, mas não é tão fácil assim não, tá? Fica aqui a dica. É trabalho também, dá muito gente. trabalho, porque na realidade você vai ter que trabalhar outras vertentes que você não imagina que você vai ter que trabalhar. E talvez utilizar as redes sociais para isso faça todo sentido. É uma dica aí, né? Eu acho que bastante gente que escute isso. E não vale só para moda, acho que vale para qualquer negócio. Mas eu acho que é isso. Eu acho que abrir a primeira loja e ter uma equipe legal e... Acho que crescer, né? Todo mundo que empreende faz um planejamento mental ali desde o começo onde quer chegar. Sim. Eu acho que eu já vesti pessoas que eu quero vestir muito mais gente. Eu acho que falta ainda no mercado nacional marcas legais. A gente teve um boom de crescimento de marcas, mas é um processo muito difícil, porque é um processo que depende de muita gente. Então, hoje eu tenho uma equipe, mas eu dependo da costureira, eu dependo da indústria que produz a calça, eu dependo da lavanderia que lava o jeans. A nossa ideia é que nossos processos sejam totalmente ecológicos até 2025. A gente está tentando isso. Hoje eu tenho uma coisa bem importante, que é uma sustentabilidade social, onde todo mundo na minha cadeia Open Studio é bem remunerado, que eu acho que é o mínimo que eu posso oferecer para o mercado, se nivelar de uma maneira justa, que é o que a moda é muito culpada nesse processo, porque as roupas são muito baratas, porque as pessoas e vira e mexe sai um escândalo, sempre, né? De trabalho escravo, de condição, de grandes marcas que você fala, poxa, sério isso, né? Como assim? A gente está em 2023 e ainda está acontecendo isso, né? Então, é importante também para o consumidor que ele entenda que essas marcas menores, por mais que elas cobrem um pouco mais caro que as marcas que estão no shopping, existe todo um cuidado de processo. E talvez começar a valorizar mais isso. Eu acho que falta um pouco essa educação, que fora do Brasil é muito mais comum, talvez, pelo que eu percebo nas minhas viagens ou na troca de ideia com algumas pessoas que frequentemente estão nesses lugares. Mas também é uma educação que a marca pode propiciar, sabe? Claro. E rola muito isso, né? De você usar uma marca porque ela representa os teus valores, né? Não só pelo estilo ou pelo preço, não por isso, mas, poxa, essa marca representa porque eles cuidam disso, ou eles gostam disso, ou eles vão atrás disso. Tem esse movimento também. E o mais legal de tudo, que eu sempre penso, é que o mercado é tão grande. Tão grande, tão grande, tão grande. E quando a gente escolhe, poxa, eu vou entrar nesse espaço do mercado, eu vou atingir essas pessoas, todo mundo vai pensar desse jeito? Não. E é até utopia você falar, ai, todo mundo vai achar Open Studio maravilhoso, todo mundo vai entrar pro meu curso. Não é assim, não, né? Então, pensar desse jeito faz a gente sofrer. E quando a gente fala, é para esse tipo de cara, é para esse tipo de pessoa, outras pessoas vão se inspirar a ser assim, mas não é todo mundo, e não é para todo mundo mesmo. Exatamente. E não é por mitidez, é por você saber que, cara, algumas pessoas vão se identificar e essas pessoas vão se identificar não só pelo tecido, mas, pô, eu sei que o Rodrigo trabalha assim, que a marca funciona assim, que eu posso, né, usar uma causa também. Não só o estilo, né? É engraçado que você comentou que a Open Studio é um pouco eu. Isso é uma coisa desde o começo que eu tentava fugir ao máximo. Por isso ela se chama Open Studio, que é um estúdio aberto, literalmente, para novas ideias, novos designs, novos comportamentos. Quando eu entendi o valor da minha imagem dentro da Open Studio, isso foi recente, inclusive, não faz muito tempo, eu comecei a entender melhor esse consumidor. Quem é esse cara? Quem é o Cool Guy real?
Sem pretensões da minha parte, as pessoas acham que eu sou um cara super cool, mas eu nunca me achei super cool. Então, tipo, é engraçado essa contradição, porque eu acho que tem pode ser confundido com falta de humildade, você achar um cara super legal, né? Mas eu entendi que talvez eu fosse esse cara realmente legal. E daí eu comecei a trabalhar melhor esse cara legal. E eu tento não... Eu me acho super peculiar, na verdade. E talvez isso me faça ser legal, porque eu não me tornei um padrão. E acho que é aí que tá o grande ponto de qualquer negócio que tem um dono só, que é o que tá lá todos os dias. Não fazer igual a todo mundo. E acho que em alguns momentos eu me questionava, eu falava, mas por que você quer fazer diferente se todo mundo tá fazendo assado? Até o momento que eu entendi que talvez a maneira que eu tava fazendo era a maneira que funcionava. Então, é legal você entender, na moda é muito perceptível isso, porque você vai lançando coleções. Então, cada coleção é uma coleção. Tem coleções que funcionam super bem, tem coleções que não funcionam tão bem. Por que elas não funcionam tão bem? Porque talvez naquela coleção você botou uma pitada de algo que você não precisava ter botado. Que é quando você questiona o seu próprio valor. E isso é muito engraçado a gente pensar dessa maneira, que pode parecer utópico. Pode parecer que é tipo uma construção pessoal, mas não. Quando você começa a assimilar muita ideia que não é só sua, você pode ter certeza que alguma coisa não vai dar certo. Nossa, que perfeito isso, Rodrigo. É muito de verdade. E não sei por que a gente demora tanto para acreditar nisso. E por que vira e mexe, a gente esquece dessa lição. E eu te digo isso daqui também, você falando isso, eu falei, cara, é isso mesmo, é real. Quando não dá certo, não é tão assim, é porque você saiu do teu caminho. Cara, isso aqui é o que eu faço, isso aqui é minha essência, meu valor, né? O propósito. Quando tá ligado a isso, vai dar boa. Quando você começa a inventar história que não tá ali na tua história, aí parece que, sei lá, a gente não consegue nem falar direito daquilo, né? É mais difícil, é mais dificultoso, porque daí você tem que voltar no mapa ali pra ver o caminho, né? Você sempre tem que voltar. E eu acho que muitos empreendedores se perdem um pouco nisso. Às vezes a mania de grandeza, às vezes muita ganância, quer ganhar dinheiro muito rápido. Fazer sucesso com a fórmula dos outros. Eu acho que às vezes também a gente tem uma pressa. As pessoas têm pressa. As pessoas têm famílias, têm filhos. Eu tive sorte, eu acho que eu me sinto um privilegiado nisso. Eu escolhi fazer o que eu queria, eu tive muito suporte da minha família. Não veio de uma família milionária, mas eu tive todo o apoio que eu precisei até o momento que eu consegui andar sozinho ali. Meus pais nunca foram tão presentes, então geralmente o filho que vai empreender, ele vem de família empreendedora, então os pais estão ali dando aquele suporte burocrático, vamos chamar assim. Eu acertei algumas vezes, eu errei algumas vezes, a burocracia ela te prende de uma maneira muito insana até, porque você acaba deixando de lado o que é importante. No começo, você deixa de lado a burocracia. E daí, quando daí você se ferra. Daí você entende que a burocracia ela tem que andar junto com a tua criatividade. E daí você começa a ter maturidade para entender a burocracia. Exatamente. Tem vezes que eu quero desistir da burocracia, mas ela tá lá. Eu tô algemado com ela anda comigo, ela adora comigo às vezes. O dia que você descobrir como é que faz para não precisar disso, você me avisa, por favor. Porque, olha... Mas um dos segredos foi começar a criar os meus hábitos de organização. E isso me ajudou bastante. A delimitar os espaços da burocracia e a delimitar os espaços da criatividade ou do processo criativo ou do processo produtivo. Sim. Eu até umas 3 semanas atrás, eu comentei com alguém que eu comecei a ganhar mais dinheiro quando eu entendi que eu tinha que ter liberdade para parar quando eu quisesse. Porque a gente fica naquela necessidade de, tipo, não, quanto mais eu trabalhar, mais eu vou ganhar dinheiro. Quanto mais eu trabalhar, eu vou ganhar dinheiro. E é o contrário, na verdade. Não funciona. Quanto mais você trabalha, mais exausto você fica e menos você vai aproveitar aquele dinheiro, né? Porque... E muitas vezes trabalhar muito não é um sinal de sucesso, Exatamente. Né? Porque se você tá tendo que fazer um mega de um esforço para ter o resultado, de certo você tá trabalhando errado. Exatamente. Tem alguma coisa ali no caminho que não tá muito bem. Sabemos que burocracia é uma das coisas que mais te irrita no processo. Não te julgo, tá? Mas eu quero saber o que te encanta no teu dia a dia, assim. Gente, assim, eu sei que tem gente que gosta, tem a galera que ama planilha, que ama as coisas. Não é o Rodrigo do Sou Eu, tá?
Mas eu quero saber o que te encanta, o que te faz, assim, brilhar o olho, o que acontece que você fala, cara, que tesão, que massa isso aqui. Eu vou te falar que eu gosto das planilhas. Ai, eu gosto. Mas o que me dá tesão é receber mensagens, tipo o que eu recebi ontem de um cliente falando que ele fez a primeira compra dele na Open Studio. Isso é muito legal. Ou receber um amigo que vai provar um casaco e fala, nossa, foi feito pra mim, sob medida. E não foi sob medida. Ou receber um feedback de um cliente que recebeu alguma coisa e, tipo, amor. Eu acho que isso, pra quem tem uma empresa de produto, é muito importante, mas o que brilha meu olho são as projeções. Planilhas e projeções eu gosto muito, eu acho que eu entendi o valor delas. Eu gosto... Sabe uma coisa que eu gosto muito que brilha meu olho? É pagar as pessoas. Olha só que legal. É muito doido isso, né? Mas, tipo, saber que o retorno do teu trabalho também ajuda outras pessoas. Pagar a oficina que tá produzindo jeans, ou as minhas funcionárias, ou conseguir pagar um pouco mais para todo mundo, ou dar um presente para qualquer pessoa. Eu acho que eu sempre fui muito generoso. E eu me questionava muito sobre generosidade. Eu falava, nossa, mas será que eu não tô dando demais? E eu entendi que não, que eu acho que é isso, que a gente tem que aprender que eu tive muita sorte, eu fui um cara privilegiado. Então, por que não usar meu privilégio em prol de também oferecer generosidade para as pessoas, sabe? Eu acho que o empreendedor às vezes esquece um pouco disso. E a gente não perde, né? Não. Não perde quando você você retribui, né, o tudo que você está recebendo. A gente, acho que potencializa o ciclo, né? Que não dá exatamente. só para a gente receber, não dá só para dar também, né? Porque senão nunca nutre. Mas é legal isso. Nossa, adorei que você comentou. E sabe uma coisa que brilha meus olhos também? É convites como o seu. Quando são inesperados, são mais legais ainda. Que massa, que massa. Rodrigo, eu quero que, pra gente já começar a encerrar esse papo, eu quero que você coloque para as pessoas que estão assistindo a gente, que são pessoas que estão empreendendo ou que empreendem, a maioria no digital, mas tem muita gente que ainda trabalha no mercado tradicional ou presencial, mas são pessoas que olham, né, para quem eu trago aqui e falam, poxa, fulano conseguiu, fulano tá dando certo, olha só esse caminho, nunca imaginei que pudesse. Então, as pessoas que estão aqui com a gente, elas assistem a gente para sair daqui melhores. O que você pode contribuir com elas, do teu aprendizado, do que você vê no dia a dia, ou do que você acha que talvez você esteja junto, tipo, para a pessoa sentir que você está sentado lá dela, tipo, bora lá que a gente vai aprender isso junto. Que mensagem que você pode mandar? Uma boa pergunta. Eu acho que a gente nunca pode esquecer a nossa origem, de onde a gente veio. E mais que isso, eu acho que... Putz, pode parecer super clichê, mas a gente tem que acreditar no nosso sonho. Senão, ninguém acredita. E botar em marcha, dentro das possibilidades, com aquilo que tem, sei lá, sem pieguismo e sem meritocracia. Óbvio que para muita gente vai ser mais fácil, para algumas outras pessoas vai ser um pouco mais difícil, mas eu acho que tem que ter foco. E se você tem alguma coisa muito brilhante na mão, vai lapidando. Talvez aquele momento não é agora, mas não pode esquecer daquela pedra que você está lapidando, entendeu? Porque ela vai virar alguma coisa. Eu acho que comigo foi um pouco isso. Vindo desse repertório sem nunca ter empreendido, uma família que ninguém tem negócio. Eu vim da faculdade de moda, fui estudar, fui me especializar, fui atrás de informação para então começar meu negócio. Eu acho que isso é muito importante. Tem muita gente que vai empreender do nada. Não, eu vou abrir meu negócio. Sem nenhum conhecimento. Naturalmente, pode dar certo, mas pode dar muito errado também. E, naturalmente, você vai se frustrar, você vai perder dinheiro. Então, acho que operacionalizar a educação é essencial. Você tem que ir atrás de informação, formação, porque eu acho que a gente esquece um pouco isso. Hoje, eu estava conversando essa semana com um amigo. Eu falo, nossa, me sinto um pouco obsoleto, eu preciso voltar a estudar alguma coisa. E eu não quero estudar sobre negócio, eu quero estudar uma coisa que talvez, sei lá, uma aula de dança, não sei. Mas ocupar minha mente também com coisas que eu tenho vontade de fazer e que normalmente, por falta de tempo ou qualquer falta, eu não conseguia fazer. Eu acho que é um pouco sobre isso, assim. Formação, educação, aprendizado. Que não é... Empreender não é é uma opção,
né? Para muitas pessoas é o que tem. Exatamente. Mas quando a gente escolhe a determinação de, cara, eu vou aprender sobre isso aqui, eu vou abrir uma loja, eu vou abrir uma marca, eu vou começar o meu curso, eu vou começar, né? O que seja. Poxa, preciso me especializar naquilo, né? Eu preciso... Tá, eu tenho talento, tenho o brilho, né? Que você comentou, eu tenho esse conhecimento, essa habilidade, mas eu preciso colocar um profissionalismo naquilo também. Eu acho que hoje o medo não é a gente entrar em qualquer mercado que esteja saturado. Está saturado de um monte de coisa igual e de um monte de coisa mediana. Sim. Então, quando a gente chega com um nível diferente, né, de especialidade, de conhecimento, isso já automaticamente te coloca num lugar melhor. E ter essa noção de que seja... Vou ler um livro, vou conversar com uma pessoa, né? Vou andar pela cidade olhando observando, por isso, né? Sim. Poxa, mas com esse intuito de deixa eu ver como é que as coisas são, deixa Exatamente. eu buscar fazer curso, sim, buscar mentoria, o que precisa, mas trabalhar com esse foco de, putz, o que eu preciso aprender, que eu preciso desenvolver para que esse meu sonho vire um negócio de verdade. É, uma das coisas que eu entendi, por não ter tido talvez um suporte maior, eu comecei a oferecer mentorias gratuitas para empreendedores negros, especificamente. Hoje a gente trabalha com três empresas. Uma é uma empresa de upcycling e 2 são de moda. E é um pouco isso. Eu acho que nessa questão de generosidade, você oferecer aquilo talvez que você tenha aprendido. São pessoas que talvez não tivessem acesso a possibilidades. E dar essa possibilidade também é muito legal. Uhum. Eu não sei tudo. Eu também parto desse princípio que eu posso ir até um limite com essas pessoas que eu estou ajudando, mas fazendo com que elas tenham muito mais efetividade, que não se percam no caminho ou que não percam dinheiro, que eu acho que é o mais importante para quem está começando. E atrás, as pessoas trocam ideias. Eu acho que as pessoas têm vergonha, às vezes, de conversar ou de chamar. As redes sociais estão aí para isso, elas tornam a comunicação muito mais acessível e eu acho que não pode ter vergonha. Eu acho que eu também criei uma rede muito boa lá atrás, quando eu comecei, que me deu muito suporte, muita ajuda, muita troca. E veja, eu estou em Curitiba, o mercado de moda em Curitiba é super restrito, a gente não tem indústria. São Paulo sempre parece muito perto e ao mesmo tempo é muito longe. Mas eu sempre tive muita gente que me abriu muitas portas, porque eu fui ali, oi, tudo bem? Eu sou o Rodrigo da Open Studio. Então, às vezes, a gente tem que dar um pouco a cara a tapa e fazer as coisas também acontecerem da maneira que a gente acredita. Não vai chegar na tua porta alguém dizendo, você tá precisando de ajuda, né? Você tem que ir lá e nunca buscar, recebi ainda. né? Espero que ainda apareça alguém, mas é um pouco isso, justamente. Ninguém te ajuda se você não fala que você precisa de ajuda. Ai, coisa linda, gente. Então... Adoro. Isso porque é real e a gente fala, às vezes parece que, mas eu já ouvi isso tantas vezes. Ouvir não é a chave, é você exercer isso, né? De você falar, poxa, deixa eu lá pedir para a pessoa, deixa eu lembrar daquele amigo, daquela pessoa, alguém vai me dar uma luz, alguém vai me estender a mão, alguém vai puxar. E as pessoas se ajudam. Eu também... Eu compartilho muito dessa visão, sabe? De que as pessoas se ajudam sim, as pessoas são bacanas sim. Tem pessoas diferentes no mundo que não são assim? Tem, mas vamos buscar as que são, porque elas existem, né? Eu elas acho que é sobre isso mesmo. Vai ter portas fechadas e vai ter as portas que vão se abrir, mas se você girar uma maçaneta, né? Não tem como. Exato. Eu acho que nesse sentido, isso é uma dica de ouro, assim. Pra mim funcionou muito bem. É muito engraçado que as pessoas não acham que a Open é de Curitiba, as pessoas acham que a Open é de São Paulo. E talvez por eu ter criado esse universo que não parece que está em Curitiba, mas eu sou muito orgulhoso de ser curitibano, da marca estar aqui ainda. Mas é isso, eu acho que a gente não pode se prender por localização. O mundo é gigante, tem muita gente aí buscando o que você faz. Talvez ela nem saiba que ela precisa de você. Mas se você não mostrar pra ela que você tá ali... Aí fica difícil, né? Aí a gente não tá ajudando o universo. A gente tem que facilitar o universo, né? Isso aí. E como é que as pessoas te acham, Rodrigo? Quem tá assistindo aqui, a gente vai deixar embaixo aqui nos créditos, na legenda, tudo, mas como é que acha pra conhecer você, conhecer o Open Studio? Quem sabe, né? Já gostei do estilo, quero comprar um negócio, como é que chega até você? Bom, a gente tem um site, openstudio.com.br. Em Curitiba...
A gente tem um showroom que a gente atende com hora marcada. As informações também estão lá no site. O nosso Instagram é We Are Open Studio. E é isso, eu acho que a gente é bem fácil de achar. Se você jogar Open Studio no Google, a gente é um dos primeiros a aparecer. E isso foi tudo orgânico e natural, a gente não paga por isso. Acho que é isso. Massa, muito bom, muito bom. E galera, deixar comentário aqui quem achou, comentou, a gente já tá louco pra saber quem vai conhecer. Muito obrigada por ter vindo, por ter aceitado o convite, por compartilhar a tua história de forma tão aberta e tão inspiradora. Bom Obrigado. Demais. Eu que agradeço o convite, Camila. Tava super nervoso, agora já tô relaxado, posso falar mais 2 horas aqui. Obrigada. Obrigado.